Olá, está começando o programa interativo onde você conversa diretamente com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje a gente vai falar sobre o metrô e os trens metropolitanos na Grande São Paulo, a saúde no Distrito Federal, o projeto de lei que criminaliza a violência contra homossexuais e as taxas cobradas de quem ocupa terrenos de marinha. E tem mais, hoje é dia de passeata eletrônica com o senador Pedro Simon. O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa com a mensagem da Cristina Ferreira de Lira, de São Paulo, capital. Ela está interessada na questão dos transportes na Grande São Paulo. A Cristina acredita que o metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos faturam muito dinheiro e acha errado essas companhias investirem apenas no estado de São Paulo. Na opinião da Cristina, elas deveriam participar do desenvolvimento de ferrovias em âmbito nacional, o que ajudaria a diminuir o alto gasto dos empresários brasileiros com o transporte. Cristina, o Alô Senado levou a sua pergunta ao senador Aloísio Nunes Ferreira. Eu acho que cada um deve fazer a sua parte, não é? O metrô, a Companhia do Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos foram criadas para investir em transporte de massa sobre trilhos na região metropolitana da Grande São Paulo. Aliás, ela não poderia fazer outra coisa. Pelas leis que criaram as companhias, essa é a finalidade delas. E o faturamento dessas empresas tem sido todo ele reinvestido no próprio desenvolvimento do transporte de massa da região metropolitana. Né? E ainda falta, nós gostaríamos muito que o governo federal também participasse desse esforço, porque, afinal de contas, na região metropolitana da Grande São Paulo, você tem ali 20 milhões de pessoas que moram e que precisam se deslocar, né, numa área imensa. Nós temos uma rede de metrô que deve estar hoje em torno dos 80 quilômetros, uma rede de trens metropolitanos de 250 quilômetros. Precisamos expandir a rede de metrô, e há 3 linhas hoje sendo construídas, porque cada vez que você faz metrô, mais gente vem para o metrô, o que é bom, mas por outro lado superlota os trens, então você não pode parar nunca esse processo. E na Companhia de Trens Metropolitanos, dos 250 quilômetros de linhas que nós temos na região de São Paulo, nós estamos num esforço muito grande do governo de São Paulo para melhorar a qualidade desse transporte. Já metade mais ou menos dessa linha, um pouco mais da metade, hoje já tem qualidade de metrô. Trens com ar-condicionado, a sinalização moderna, estações confortáveis, e nós precisamos completar isto, né? Completar esse programa, modernizar toda essa malha de trens metropolitanos para poder dar às pessoas um transporte de boa qualidade. Minha pergunta é para o senador Cristóvão. Senador, quando é que vamos melhorar a saúde do Distrito Federal? Quando voltar o Saúde em Casa, Carlos. Não tem outro jeito. A busca de resolver saúde apenas pelos hospitais não resolve. Porque as pessoas têm que ir para o hospital porque não tem um médico perto de casa, como o Distrito Federal já teve durante o governo que eu coordenei. Nós implantamos um programa chamado Saúde em Casa, que eu acho que a maioria das pessoas adultas ainda se lembram. E que ninguém precisava ir a mais de 1.000 metros da sua casa para encontrar um posto de saúde. Pequenininho, não era UPA, não era PPS, não eram essas coisas grandes. Não, era uma casinha com um médico, uma enfermeira, um assistente social. E ali o médico dizia, isso é dor de barriga, tome tal remédio. Não precisava ir no hospital. Com isso a gente conseguiu que os hospitais tivessem leitos vagos, sobrando. E aí ficou barato o hospital. E aí ele pôde ficar bom. Não faltava remédio, não faltava equipamentos. Mas a base de tudo está na base. A base é o Saúde em Casa, Carlos. E de que forma o Senado e os senadores estão trabalhando, colaborando para isso? Fazendo esforço, falando com você, respondendo a sua pergunta, Carlos. É o que a gente pode fazer aqui. Porque quem cuida da saúde no Distrito Federal é o governador do Distrito Federal. Na verdade, nem a presidenta pode fazer muito pela saúde no Distrito Federal enquanto tivermos governo que não se preocupe, ou que se preocupe mais em construir, quem sabe por quê, do que investir lá na base, no médico, na sua casinha do Saúde em Casa.
O que as redes sociais representam na comunicação entre senadores e cidadãos brasileiros? O Passeata Eletrônica conversou sobre essa questão com o senador Pedro Simão. É uma revolução, porque infelizmente as redes de rádio, jornal e televisão, no Brasil e na maioria dos mundos, são quase que cartéis. Por exemplo, nos Estados Unidos não pode. Nos Estados Unidos quem tem televisão não pode ter jornal, quem tem jornal não pode ter rádio. Mas no Brasil não quer ter jornal, rádio, televisão e tudo mais que você imagina, e pode. Eu acho que a rede social é muito importante. O cidadão entra, debate, discute. Eu conheço jovens que ficam a noite inteira discutindo, debatendo um ou outro e vão se esclarecendo e vão tomando conhecimento. Aquilo que a grande imprensa às vezes não publica, aquilo que está escondido e que essa gente passa a conhecer e passando a conhecer dará o próximo passo, que é mudar para melhor. Meu nome é João José Barbosa Sana, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Eu queria perguntar se existe nos planos do Senado Federal a aprovação de alguma lei contra a homofobia. Claro que sim, João. É um projeto que veio da Câmara, está aqui no Senado já há alguns anos, muita dificuldade para aprovar. Eu aceitei esse desafio. Atualmente eu sou relator do projeto que combate a homofobia, o ódio, a violência, enfim, o desrespeito e a agressão contra aqueles que têm a sua orientação sexual ou a sua situação sexual. Entendemos que todo preconceito e toda discriminação tem que ser combatidos. Não se admite que um ser humano possa agredir o outro dessa ou daquela forma, fisicamente, oralmente, proibindo ele, inclusive, de entrar em alguns recintos. E isso não tem nenhuma lei que diga que isso é crime. O crime de preconceito é inconcebível. A dor que sente o negro, o índio, o cigano, aquele que tem a sua orientação sexual quando é discriminado é a mesma. Por isso que nós, como relator, estamos trabalhando e dialogando com todo mundo para que esse projeto de combate à intolerância, à homofobia, que combate a violência, o ódio e o desrespeito de um ser humano em relação ao outro, seja aprovado ainda no ano de 2013. Vamos torcer para construir uma redação, dialogando com todos os setores, que garanta que ninguém mais seja discriminado por motivo nenhum. Ao longo de todo o litoral brasileiro, lotes de terra situados em até 33 metros, contados a partir da linha onde chega a maré alta, são considerados terrenos de marinha. Os imóveis que ocupam esses terrenos pagam taxas anuais ao governo. Essas taxas estão sendo questionadas aqui no Senado nas discussões de duas propostas de emenda à Constituição. Quem está atento a esse assunto é o Robson de Almeida Brito, de Vitória, no Espírito Santo. Ele informa que a cobrança dessa taxa remonta ao Brasil Império. Os terrenos de marinha foram delimitados em 1831. O Robson pergunta se em pleno século XXI ainda é necessário reservar essa área para a União. Afinal, por que os municípios não podem ser os gestores desses terrenos? O Robson quer saber ainda se essa cobrança feita pelo governo tem função de ordenamento urbano ou se ela é meramente arrecadatória. Robson, quem responde a sua mensagem é a senadora Vanessa Graziotin. Olha, essa matéria está sendo sim debatida no Congresso Nacional. Existem opiniões que acham que precisa se acabar com as taxas de marinha e outras que não. É um assunto polêmico, né? Entretanto, eu creio que você tem uma marinha brasileira que é parte das Forças Armadas brasileiras que cumprem um papel muito importante e talvez eu creio pessoalmente que uma revisão das medidas da localização seria até importante, até mesmo uma avaliação da aplicação desses recursos, né? Que creio que não seja meramente arrecadatória, porque a Marinha Brasileira desenvolve projetos muito importantes para a soberania brasileira. Eu poderia citar, entre vários exemplos, o fato do desenvolvimento do submarino
de propulsão atômica, que nós seremos um dos poucos países a ter submarino dessa forma. E defender a costa brasileira hoje é uma questão crucial, porque nós temos não só a riqueza do pré-sal, mas muitas riquezas que se encerram na costa brasileira, não é? Então, creio que a Marinha tem feito um bom trabalho e não sou pessoalmente contrária por fim dessa taxa, talvez rever limites, rever valores e critérios de aplicação dos recursos. E o Alô Senado de hoje fica por aqui, mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode deixar a sua mensagem escrita para a gente. Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se preferir fazer contato por telefone, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!